Bom, eu selecionei 4 livros que deram origem a alguns filmes que, apesar de eu fazer uma ou outra ressalva, foram filmes bons, atendendo à sugestão da Maria Tereza Silva. E aí, o primeiro é baseado nesse romance aqui, Vitória, do Joseph Conrad. É um filme ainda mudo, de 1919. E o interessante nessa versão, que é a única que eu conheço de Vitória, é que, embora não seja rigorosamente fiel, especialmente no seu final, quem escreveu o roteiro teve a argúcia de perceber que, apenas por um detalhe, o final de Vitória acaba sendo trágico. E aí, no filme de 1919, eles tiram esse único detalhe. Eles modificam um único detalhe que muda todo o desfecho. Que, como disse o C.S. Lewis sobre um outro romance do Conrad, o Chance, há finais trágicos que não têm necessidade. O Lewis disse isso sobre o desfecho de Chance. E eu diria isso de Vitória, apesar de eu gostar muito desse livro. Então eu gostei da versão de 1919, com essa ressalva. O outro é esse aqui, que eu já tenho mostrado muito, comentado muito, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que é um romance de 1980, e o filme do Jean-Jacques Sanot sai em 1987. Apesar dele fazer algumas facilidades, mas a gente até compreende, porque é um livro com mais de 500 páginas, com muita discussão teológica, então você não pode esperar que um filme, né, com vistas a grande público, vá conseguir adaptar tudo isso, né? Então ele faz algumas facilidades, o filme, e faz algumas modificações na parte final, embora eu não acho que sejam modificações assim essenciais à história, que alterem o final de uma forma assim significativa. Mudam o destino de alguns personagens secundários. E em alguns casos eu acho até que foi bem feito. Num dos casos eu achei que o meu sentimento de justiça foi atendido. Que é uma coisa que Humberto Eco não faz nesse livro com um personagem aqui que eu detesto. Quem leu o livro ou viu o filme sabe quem é. Então eu gosto dessa versão de 1987 de O Nome da Rosa, do Humberto Eco, dirigida pelo Jean-Jacques Sanot. E o Sean Connery interpretando o William de Baskerville. Gente, é muito bom. Esse aqui teve mais de uma versão, O Véu Pintado. Tem vídeo resenha para esse livro no canal do Somerset Maugham. É um romance publicado também no início do século XX. E O Véu Pintado tem uma versão com a Greta Garbo e o Herbert Marshall na década de 1930, mas eu, apesar do filme ser bonito, eu acho que ele tem muitas diferenças cruciais com o livro. A adaptação de 2006, com a Naomi Watts e o Edward Norton, já me parece muito superior, sob esse ponto de vista de ser fiel ao romance na sua essência. Tem algumas diferenças em alguns, vamos dizer assim, alguns episódios que são acrescentados no filme e que não tem no livro, O Véu Pintado, que é um romance até curto do Morgan, mas não comprometem realmente aquele desfecho final, de como é o destino dos personagens principais. Isso ele não modifica, o filme de 2006. Eu me lembro que quando uma amiga me falou que tinha essa versão nova de O Véu Pintado, que saiu como O Despertar de uma Paixão, em português, ela me disse quem era o elenco, e aí quando ela falou o nome dos atores, porque você tem o personagem do marido, da esposa e do amante da esposa, eu não me lembro qual era o nome do ator que faz o amante da Naomi Watts no filme, mas eu me lembro que quando ela falou que tinha o Edward Norton no elenco, eu falei, eu espero que ele faça o papel do marido. Por quê? Porque é o personagem mais intrigante, mais complexo de O Véu Pintado. E isso continua no filme também. Ficou muito fiel nesse aspecto. E também é o mesmo caso que eu diria do Sean Connery fazendo o William da Baskerville em O Nome da Rosa. Você vê o Edward Norton fazendo o Walter Fane na versão de O Véu Pintado. É realmente um luxo de você ver um bom ator conseguindo passar o quanto é possível, né? Porque o Morgan é muito econômico. A gente tem que prestar atenção e ficar se interrogando, afinal, qual é a do Walter?
e o Norton conseguir passar essa complexidade, essa ambiguidade, esse quase mistério do personagem. Muito bom. O Despertar de uma Paixão, de 2006. E aí, eu deixei para o final esse aqui, que eu já vi 3 versões baseadas em Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é um romance de 1847. Mas as versões que eu vi, nenhuma me satisfez, a não ser que é a que eu acho mais próxima, mais fiel ao romance, que é uma para televisão, em 1970, que recebeu em português o título de O Destino de uma Paixão, com George C. Scott e a Susannah York, que estão muito bem escolhidos, aliás. O George C. Scott não é um ator bonito, mas é um excelente ator, era, né? E a Susannah York está muito desglamorizada, né? Que é uma atriz, era até uma atriz bonita, mas ela, para fazer bem a Jane Eyre, ela tá assim bem simples, quase que sem maquiagem. E a versão é muito boa, de 1970, O Destino de uma Paixão, é uma versão para TV, e você percebe que está bem fiel, desde o princípio, mostrando a infância da Jane naquela escola horrorosa na qual a protagonista vai estudar, né? Isso aparece no filme, eu assisti esse filme até com a minha mãe a primeira vez. E, principalmente, diferente de outras versões que eu andei vendo de Jane Eyre, inclusive uma muito antiga, de 1943, você não vê aquela deformação da relação entre a Jane e o Rochester. Porque no livro eles se enfrentam como iguais. Mas em alguns filmes você vê a personagem da Jane Eyre se encolhendo diante do patrão dela, do Rochester. Mas isso não está no livro. E aí a versão de O Destino de uma Paixão recupera isso. Faz jus, é fiel à personalidade da Jane e do confronto dela com o Rochester em boa parte do romance. E foram esses